Romanos 5:1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Amém. Hoje eu vou falar sobre a certeza do amor de Deus. E mais uma vez nós precisamos relembrar o contexto ao qual nós estamos estudando. Constantemente, você precisa voltar ao tema geral da carta de Paulo aos Romanos, para que você não perca o foco, o que nós estamos analisando, o que nós estamos estudando, o que Deus quer falar conosco por meio de sua palavra. Então a tese do apóstolo Paulo, como eu tenho dito ao longo desses dias, nós estamos hoje aí na pregação de número 22, e ao longo dessas 21 pregações que eu fiz, eu tenho falado exatamente a mesma coisa. A afirmação que Paulo tem feito, a tese do apóstolo Paulo, é justamente duas até este ponto. Primeiro, Paulo está tratando acerca da necessidade da justificação. Ou seja, que todos nós, do mais novo ao mais velho, todos nós somos pecadores, malignos e depravados. Da planta dos pés ao alto da cabeça, não há nada de bom em nós. Nós não podemos pensar que um dia estaremos diante de Deus e podemos ser declarados justos, sem culpa, ou que passaremos a eternidade conhecendo a Deus com os nossos próprios méritos, apresentando as nossas obras como um ato de justificação perante ao nosso Deus e perante ao nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz que isso é impossível, que todos nós somos depravados, que todos nós estamos corrompidos, que não há um sequer, não há um que busque a Deus, ou seja, todos se extraviaram. Nós ouvimos muitas vezes filósofos, dizendo, conhece a ti mesmo. Uma grande expressão usada em nossos dias. Mas não há como você conhecer a si mesmo sem você conhecer a Deus. Primeiro, você precisa conhecer a Deus para que de fato você possa se conhecer. Conhecer a ti mesmo. Conhecer a si mesmo. Por quê? Ora, a sociedade diz que você é bom, os homens dizem que nós somos bons, e o que corrompeu foi a sociedade. A sociedade nos destruiu. Mas a Escritura diz que não, nós somos completamente malignos, depravados e que nós precisamos de Deus. Então, para você conhecer a si mesmo, primeiro você precisa conhecer a Deus. E uma das coisas que estão aqui escancaradas na Escritura é justamente que nós somos depravados, que não há nada de bom em nós. E por que é tão importante? Talvez você esteja se perguntando, por que é tão importante, pastor, eu saber que eu sou depravado, que eu sou corrompido, que não há nada de bom em mim? Porque todos os dias você quer se levantar contra Deus. Porque todos os dias você quer colocar Deus contra a parede. Até mesmo em suas orações, você quer decretar a Deus o que Deus deve fazer ou não. Você quer dizer a Deus como que Ele deve proceder em sua vida. E por que muitas vezes você faz isso?
Justamente porque você se acha bom. Você acha que Deus está em dívida com você. Deus não te deve nada. Deus não nos deve nada. A Escritura diz que eu e você merecíamos a morte e o inferno. Então, se nós tivermos o entendimento correto de quem nós somos, essa hipótese vai cair por terra. Ou pelo menos quando vier assolar o seu coração, dizendo, por que Deus não faz do jeito que eu quero? Você vai se lembrar de quem você é sem Deus, do que você merecia sem Deus, de onde Deus te tirou e para onde nós iremos se de fato você nasceu de novo e o Espírito Santo habita em você. Então é exatamente isso que Paulo está mostrando, a necessidade da justificação, porque todos são depravados e todos são corrompidos. Isso é algo notório do capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 3, o verso 20, isso está ali de forma escancarada. No verso 20, Paulo dá um checkmate e mostra que todos são podres. E aí então, do versículo 21, do capítulo 3, até o versículo 25, do capítulo 4, Paulo ele mostra o meio da justificação. Como então nós podemos ser salvos? Já que nós não podemos nos apresentar diante de Deus, como que isso vai ocorrer? Senão nós passaremos uma eternidade em sofrimento. E Paulo então diz que a única maneira pela qual eu e você podemos ser salvos, ou seja, declarado justo perante o tribunal de Deus, para que a ira de Deus não descarregue sobre você, não seja descarregada sobre você, é por meio de nós professarmos a nossa fé em Cristo Jesus, crermos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, o sacrifício que Ele fez em nosso lugar, porque éramos nós para estarmos pendurados no madeiro, porque nós que somos o pecador da história, somos nós que transgredimos a lei de Deus, de um Deus santo, santo e santo. Então, o único meio pelo qual nós podemos receber e estarmos com Deus um dia é crendo naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. É nós levantarmos as nossas mãos aos céus e, pela fé, cremos que nós recebemos a justiça de Cristo. E agora, aqui no capítulo 5, Paulo ele vai falar acerca dos frutos da justificação. A maior bênção do cristianismo não é o que Cristo pode te dar, acerca de prosperidade, de dinheiro, de propriedades ou qualquer outra coisa. Eu sei que muitos pastores avaliam a vida de pessoas com esta perspectiva. Eles querem decretar e dizer, olha, Deus está com o fulano, porque o fulano tem prosperado, o fulano tem avançado, a sociedade tem o aplaudido. Não se engane, isso não é uma evidência de que Deus está te aprovando. Se fosse assim, então, Deus deveria odiar o apóstolo Paulo, porque ele terminou sem nada, apenas com os seus livros e sua capa, e todos o abandonaram. Então, possuir coisas não é sinônimo de que você está sendo aprovado por Deus. E em hipótese alguma, nós somos contra você prosperar, somos contra você ser abençoado por Deus. Pelo contrário, nós oramos para que você seja abençoado, para que você prospere a cada dia. Mas isso não é a evidência. Então, a grande bênção, a maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. Ora, porque nós merecíamos uma eternidade em sofrimento. Então, Deus nos resgatou por meio do sacrifício de seu Filho, e Ele então nos dá a vida eterna. Nós podemos passar a vida eterna conhecendo a Deus. Essa é a maior bênção do cristianismo. É o próprio Cristo. É o próprio Cristo. E além disso, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, tão gracioso para comigo e com você, além dele nos dar a maior bênção do cristianismo, que é o próprio Cristo, ele diz que quando nós somos justificados pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Nós podemos orar, nós podemos buscar ao Senhor, porque nós temos paz. Paz com Ele. Ou seja, a ira dele não será mais descarregada sobre nós. E ainda nós temos inúmeras outras bênçãos acerca da justificação. A partir do momento que nós fomos justificados por aquilo que Cristo fez, na cruz do Calvário nós somos abençoados. Recebemos bênçãos por meio de sermos justificados por Deus, que é o que eu tenho falado ao longo desses dias. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre
nós termos a certeza do amor de Deus e como nós temos essa certeza. Paulo vai dizer aqui no verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então, a grande certeza, a grande prova do amor de Deus por mim e por você, quando você for tentado a duvidar do amor de Deus, é a cruz de nosso Senhor. Você se lembra do exemplo que eu dei a semana passada? Um pastor, ao visitar um irmão, um membro de sua igreja, no leito de hospital, e ele então vira para o irmão e pergunta: irmão, você está preparado para morrer? O cristão com o rosto glorificado, resplandecendo ali alegria, ele olha para o pastor e diz o seguinte: não, pastor, eu estou preparado para viver. Por que ele disse isso? Eu estou indo para Deus. Então eu não estou preparado para morrer. A cortina desta vida está se fechando, mas a cortina da vida para a qual Deus nos projetou, a eternidade, esta está se abrindo. Então é por isso que eu estou pronto, é para viver. Eu estou pronto para encontrar com o meu Senhor. E este deve ser o desejo de todo cristão genuíno. Um dia estar com o seu Deus. Isso é o que ele mais almeja. Um dia poder estar com o seu Senhor e passar toda a eternidade conhecendo a Deus e bendizendo ao nome do Senhor. Então, a maior prova do amor de Deus por mim e por você, não é que você tem uma família bonita, não é que você possui inúmeras propriedades, bens e riquezas. A maior prova do amor de Deus para conosco é que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos depravados, completamente malignos. E por que é importante você estar atento a isso? Porque no dia das adversidades, você vai querer colocar Deus contra a parede. Nós acabamos de cantar uma canção que diz: ainda que a figueira não floresça, e nós declaramos inúmeras outras coisas ali. Qual que é a ideia desta canção? É justamente acreditarmos em Deus. É uma canção que está baseada lá em Abacuque, capítulo 3. E mostra exatamente isso. Ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja gado nos currais, mesmo que falte qualquer coisa, todavia eu me alegrarei no Senhor. Só, meu irmão, que isso é muito fácil, você abrir os teus lábios num culto como esse. É muito fácil você vir num culto como esse, ou de quarta, ou num pequeno grupo, e levantar as suas mãos aos céus e dizer isso. Eu confio em Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas nós vamos checar se isso de fato é uma realidade em sua vida. E sabe como que isso vai ser checado? Vamos ver se vai ser aprovado realmente em sua vida? São nos dias que adversidades vierem. E aí, no dia que você perder um ente querido, você vai continuar dizendo: louvado seja Deus, bendito é o Senhor, tu és soberano sobre tudo e sobre todos? Será que no dia que você perder o emprego, você vai continuar exaltando o nome do Senhor? Dizendo: Pai, tu és poderoso, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha família, eu confio em Ti. Será que nos dias que as coisas estão completamente fora do seu controle, você continua professando isso? Eu confio em Deus, a minha vida está nas mãos dEle, Ele me ama, eu tenho a convicção que Ele está cuidando de mim, porque falar num culto como esse é muito fácil. Embora possa ser que alguns tenham entrado aqui com inúmeros problemas, inúmeras dificuldades. Mas é fácil, num culto como esse, nós levantarmos as mãos e reafirmarmos isso. Mas essa realidade precisa ser checada dia após dia para de fato vermos se nós somos aprovados ou não por Deus. Então, meu irmão, eu e você, nós precisamos nos aprofundar, conhecer dia após dia a doutrina da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nos aprofundarmos nesse conhecimento. Lembrarmos do que foi feito há mais de 2000 anos, lá naquele madeiro. E Paulo, ele diz aqui no verso 5, né? A esperança não causa decepção. Na revista atualizada diz que a esperança não confunde. E é exatamente isso, né? A esperança não causa decepção. Ou seja, a esperança não confunde, a esperança não traz dúvida.
A ideia do apóstolo Paulo aqui é exatamente o seguinte, não confundir, no grego, significa exatamente o seguinte, olha, ele não termina em ilusão. Ele não te deixa ser envergonhado. Se nós cremos em Cristo, que um dia nós estaremos com Ele, se nós cremos que Ele é poderoso, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, se nós temos esperança nele, nós temos a convicção que não seremos envergonhados. Nós temos a certeza que Ele não vai nos abandonar. É como se fosse mais ou menos o seguinte, você envia o seu filho para a escola e você diz a ele, olha, o papai vem te buscar no final do horário. E ele, empolgado, fala para todos os amiguinhos que o papai vai buscá-lo. E de repente, no final do expediente, do horário da aula, os pais dos outros amiguinhos vieram, pegaram seus filhos, e o seu filho fica ali te esperando. Todos viram que você não foi. E foi envergonhado. Ele ficou envergonhado, ficou ali à beira da ilusão. Com Deus não é assim. Com Deus não funciona assim. Se nós cremos nele, nós temos essa convicção. E este texto ele vai também tratar que não somos nós que escolhemos Deus. Nós não podemos fazer nada para escolhermos Deus. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos separou, porque senão nós não estaríamos aqui. Pode ter certeza disso, você estaria em qualquer outro lugar, menos aqui. Se nós estamos aqui foi porque Ele nos quebrantou, Ele tocou em nosso coração, nos quebrou porque nós não o queríamos. Eu não sou assim. Você não se conhece então. Essa é a verdade. Não é que você não seja assim. É porque você não se conhece. A esperança de nós sermos levados até o fim é certa. Se nós fomos justificados por Deus, por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, é certo que Ele vai nos manter firmes até o final. É Ele que vai nos guardar, inclusive da ira de Deus, Pai Todo-Poderoso, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui no verso 9, que Ele vai nos livrar da ira do dia do juízo. João capítulo 5, verso 24 diz, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Ele não vai passar, ele já passou da morte para a vida. Filipenses, o apóstolo Paulo diz, Filipenses 1,6, e estou certo disto, aquele que começou a obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra. Como que eu sei que eu vou chegar até o final e um dia eu estarei com Deus, passando por toda a eternidade, conhecendo a Ele? Porque há alguma bondade em mim? Porque eu sou bom? Claro que não. É por aquilo que Cristo fez. Eu tenho certeza que Deus não escolhe errado. Se Ele me separou, se Ele te separou, Ele vai nos manter firmes até o final. É Ele que vai nos conduzir para que um dia nós possamos estar frente a frente com o nosso Senhor e passarmos a eternidade conhecendo a Ele. Jesus foi categórico ao dizer, olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu vos escolhi e vos enviei. Foi eu que escolhi. Sabe qual que é o grande problema hoje? A maior parte da religião atual em nosso país, inclusive muitos que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, mas que não tem nada da religião verdadeira, é que esta falsa religião, esse falso evangelho que é propagado, é centrado unicamente no homem. Tudo para satisfazer o seu desejo, para satisfazer o ego, o seu ego, para manter você em paz. Este é o falso evangelho que é anunciado. Ele é centrado no homem e não em Deus. Como eu sempre digo, eu e você não precisamos de palavras que passam a mão em nossa cabeça. Nós não precisamos ouvir que nós temos que nos amar mais. Não, você já se ama demais. Esse é o seu problema. Esse é o nosso problema. Por que nós ficamos chateados rapidamente com inúmeras coisas? Porque nós nos amamos demais. Como que pode acontecer isso comigo? Por que esta ira e esta indignação brota dentro do nosso coração? Justamente porque nós nos achamos bons demais. Como que aconteceu isso comigo? Então nós não precisamos ouvir, olha, você precisa se amar mais. Não, você já se ama demais. Nós já nos amamos demais. Nós precisamos de pregações que nos confrontem.
Pregações que exponham o nosso pecado, a dureza do nosso coração, a nossa arrogância, a nossa inveja. É disso que nós precisamos. Uma pregação bíblica sempre vai te confrontar. Olhe a pregação dos apóstolos, ouça a pregação dos profetas, ouça a pregação de Cristo, de João Batista, por aí vai. É uma pregação que expõe o pecado do povo. Por quê? Porque somente assim, por meio da verdade, por mais que doa, é que nós somos curados. Por meio da exposição da palavra de Deus, uma pregação que nos confronta, que então nós podemos receber refrigério, refúgio e renovo. É somente por meio da verdade. Você pode vir aqui domingo após domingo, eu posso te dar uma injeção de ânimo, porque é isso que muitos líderes fazem. Uma pregação que não te confronta. Uma pregação que diz o quanto que você é maravilhoso. Uma pregação que diz que você vai ser um sucesso aos olhos deste mundo. O diabo não está preocupado com isso, desde que você vá para o inferno, poderoso e cheio de status, que vá para o inferno. Mas a pregação bíblica não, ela vai te confrontar. Porque nós precisamos ser transformados por Deus. Nós estamos aqui nesta terra para nos parecermos com Cristo. É com Ele que nós temos que nos parecer. Será que se quando nós olhamos para nós, podemos dizer isso? Eu pareço com Cristo? Seja sincero, pense aí no seu lugar. Quando você olha para a sua vida e examina a sua vida à luz da Escritura, você pode dizer isso? As marcas do caráter de um cristão estão em mim? Quando o ímpio olha para você, ele consegue ver Deus em você? Ou não? Há uma grande possibilidade, não. E nós não podemos achar que isso é normal. Não, nós temos que dobrar os nossos joelhos e clamarmos a Deus por misericórdia, para que Ele nos quebrante. Porque não adianta nada você vir domingo após domingo, quarta após quarta, e voltar para sua casa como se o problema não fosse com você. O problema é conosco, com cada um de nós, não é com o seu marido, não é com a sua esposa, é com você, com cada um de nós, e temos que nos dobrar diante do Senhor. Então lembre-se disso, você não precisa ouvir palavras que massageiem o seu ego. Se você quer realmente crescer, se parecer com Deus, você tem que ser confrontado. Eu tenho que ser confrontado. Nós precisamos ser confrontados. E a religião atual, ela está focada apenas no homem, centrada no homem. E isso traz um falso refrigério, uma falsa paz. Preste atenção em alguns versículos apenas. João capítulo 14, verso 6, texto muito conhecido. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. A não ser por mim. João 15, 5. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, nós não somos nada. Se dependesse de nós para chegarmos até o fim e um dia estarmos com Deus, esquece, nós não chegaríamos. Se dependesse de nossos méritos, ninguém chegaria até o fim. Nós dependemos de Cristo. Meu irmão, e sem esta certeza de que Deus está contigo, a sua estadia nesta terra será um inferno. Se você não tem a certeza de que Deus está com você, a sua estadia aqui nesta terra será uma viagem completamente atormentada. Por isso nós temos que ter essa convicção. Como Isaías vai dizer, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor. Aqueles que confiam em Deus. Aqueles que creem em Deus. E o contexto ali é exatamente de tribulação, angústia e inúmeras aflições. Mas qual é a prova de que nós estaremos lá com o Senhor? Qual é a prova de que um dia nós estaremos com Ele e passaremos toda a eternidade conhecendo a Ele? Paulo diz que é o amor de Deus. Deus prova o seu amor por nós. Quando Cristo morreu, quando nós éramos ainda pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Então, como que esse amor de Deus se manifesta em nossas vidas? Primeiro, e eu vou falar apenas 2 princípios. Primeiro, Ele nos salvou enquanto ímpios. Ele nos salvou enquanto ímpios. Você acha que Ele não nos salvaria enquanto filhos? Você prestou atenção no verso 6? Ele diz: ora,
quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Quando nós éramos fracos e ímpios. Ímpio é isso, é uma pessoa que não vive para a glória de Deus, uma pessoa que não teme os mandamentos do Senhor, uma pessoa que não se submete à palavra de Deus. E ele diz que nós éramos fracos, fracos moralmente, fracos intelectualmente, fracos de todas as maneiras. Assim é o homem sem Deus. Nós éramos injustos, nós não éramos justos. Nós simplesmente decidimos trilhar a nossa própria vida, longe de Deus. E ele vai dizer no verso 8, porque o verso 7 ele ainda diz, porque dificilmente haverá quem morra por um justo. Ou seja, mesmo que a pessoa seja certinha, correta, ninguém se sente motivado a morrer por uma pessoa assim, mesmo que seja honesto. E ele ainda diz, olha, porque por aquele que faz bondade, ainda pratica bondade, faz alguma outra coisa, pode ser que alguém se anime a morrer por uma pessoa bondosa, pode ser. E aí ele diz, a maior prova do amor de Deus por vocês é exatamente isso. Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Esta é a prova do amor de Deus. Você conseguiu notar? Deus não morreu por pessoas, Jesus não morreu por pessoas que o amavam. Pessoas que glorificavam o nome dele. Pessoas que estavam ali para adorá-lo. Mas nós éramos inimigos de Deus. Não era inimigo de Deus. Vá para o verso 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, na revista atualizada vai dizer que nós éramos odiadores de Deus. Odiadores de Deus. Foi assim que Deus prova o seu amor. O estado que eu e você estávamos, quando Cristo foi pendurado no madeiro e a ira de Deus foi descarregada sobre ele, este era o nosso estado, inimigo de Deus, odiadores de Deus. Pecado é rebeldia para com Deus. O homem quer ser Deus, ou pelo menos se achar um Deus. Basta você olhar lá no Jardim do Éden. Não houve homicídio, adultério. Simplesmente decidiram ser igual a Deus. Simplesmente decidiram não obedecer à voz de Deus. Nós queremos ser Deus inúmeras vezes. Nós queremos decretar a Deus o que Ele deve fazer em nossa vida, no momento que nós queremos, na hora que nós queremos e do jeito que nós queremos. Queremos ser Deus. Nos rebelamos contra Deus, inclusive quando estamos orando. Até mesmo em nossas orações. O Senhor tem que fazer assim. Porque ai do Senhor se não fizer da maneira que eu quero. Você era inimigo de Deus. Eu não era assim não, pastor. É sério? Então você não se conhece. Você poderia não odiar o Jesus que você criou em sua cabeça. O Jesus que você criou em sua cabeça pode ser que você não odiava. Como muitos evangélicos hoje. O Jesus de muitos evangélicos, de muitos daqueles que se dizem cristãos, não é um Jesus que pune a maldade do homem. Não é um Jesus que pune aquele que simplesmente decide virar as costas para ele. O Jesus de muitos evangélicos hoje não trata da ira de Deus, não fala sobre a ira de Deus. Então esse Jesus que é propagado em muitos lugares, foi um Jesus que foi criado na mente do homem. Então esse Jesus que não condena o pecado, que não pune a maldade do homem, quem vai odiar um Jesus desse? Que parece mais um ursinho puff. Não parece um Deus todo-poderoso, que um dos nomes dele é vingador. Sim, esse é um dos nomes de Deus, vingador. Porque note, muitos que se dizem cristãos, quando você fala da doutrina da ira de Deus, que um dia todos vão estar perante Deus, e alguns serão para o tormento eterno, e outros para a vida eterna, muitos dos que se dizem cristãos ficam bravos, ficam irados, escandalizam ao ouvir algo assim. O meu Jesus não é assim. É lógico, o seu Jesus não é o da Bíblia. E sabe por que eles não conhecem esse Jesus? Que um dos nomes dele é vingador? Porque eles não leem a Escritura.
Então eles fabricaram um ídolo em sua cabeça. Eles criaram um Jesus que não condiz com a Escritura. Condiz com a Escritura. E se o que você tem, o seu entendimento acerca de quem Deus é, de quem Jesus é, não condiz com o Deus da Escritura, esquece. Você fabricou um Jesus em sua cabeça. E é por isso que muitos ficam irados. Por isso, porque quando se fala da ira de Deus, que Deus vai punir a maldade humana, eles não conseguem conceber a ideia de um Deus assim. É claro, eles não leem a Bíblia. Eles não leem um livro que jorra sangue. É simples. Por isso, meu irmão, o que eu quero dizer é que é tolice você achar que Deus vai te abandonar. É tolice você achar que Deus vai te abandonar. Quando você passar pelos vales, seja do desemprego, das dificuldades, das privações, lembre-se da cruz. Se Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos inimigos dele, você acha mesmo que Deus vai te abandonar? Você acha mesmo que Deus vai te abandonar? A cruz prova o amor de Deus. Por isso, nos dias da dificuldade, do luto, das crises, que você for tentado a duvidar do amor de Deus, da bondade de Deus, do cuidado de Deus, olhe para a cruz de Cristo e lembre-se, é claro que Deus me ama, é claro que Deus tem cuidado de mim, é claro que Deus está comigo, Ele não vai me abandonar. Se Ele enviou o seu Filho para morrer quando eu era inimigo dele. Por isso que é importante você se lembrar disso. Se você está aqui, não é fruto de sua escolha, de sua bondade, mas é fruto da graça de Deus. Nós não aceitamos Jesus. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou, porque nós não o queríamos. Nós não o queríamos. Paulo vai dizer que não há um justo, não há nenhum que busque a Deus, nenhum sequer. Um exemplo para ficar mais fácil para você absorver isso é o exemplo de Ló. O anjo fala para Jó, insiste com Ló, Ló, levanta, pega a sua esposa, pega os teus filhos e sai daqui, senão vocês vão sofrer. Deus está dizendo para você sair daqui. E diz o texto que Ló ficava demorando. Ló ficava insistindo ali. O anjo já havia falado com ele, mesmo assim ele queria ficar ali, ele não queria ouvir a voz de Deus. E eles precisaram pegá-lo pela mão. Os homens pegaram pela mão e os tiraram da cidade. Nós não buscamos a Deus sozinhos. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 3, verso 11 e 12. Paulo vai dizer que não há nenhum bom sequer. E Jesus disse: não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei. Meu irmão, acorda, acorda. Você não era nada sem Deus. Nós não éramos nada sem Deus. Nós temos que acordar para a vida. Nós não éramos nada sem Deus e Deus nos resgatou. Nós precisamos acordar. Talvez você ainda não entendeu aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Talvez você não entendeu aquilo que Deus fez por você. Acorda! Porque se você, de fato, tivesse compreendido aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, muitos não viveriam da maneira que vivem. Muitos não viveriam da maneira que vivem porque compreenderam aquilo que Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Talvez você viva do jeito que você vive, serve a Deus do jeito que você serve, porque você não conhece a Deus, porque você não percebeu aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Você não conseguiu se enxergar como um pecador desgraçado e miserável, que um dia a ira de Deus seria descarregada sobre você. E é por isso que você serve a Deus do jeito que serve, vive do jeito que vive. Não tem temor a Deus. Não lê a Escritura, não se alimenta da palavra de Deus. Ora, porque você simplesmente não entendeu aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque se você entendesse, não o serviria da maneira que talvez você esteja o servindo. Talvez você não o serviria, não viveria da maneira que você vive. Não se portaria da maneira que você está se portando. Se realmente
eu compreendesse aquilo que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Segundo, o amor é derramado em nossos corações. No verso 4, voltando um pouquinho, Paulo ele estava falando acerca das tribulações, e ele diz, e a perseverança produz o quê? A aprovação. A perseverança produz a aprovação. Na Revista Atualizada vai dizer que a perseverança produz a experiência, que no fundo vai ser isso mesmo, a ser aprovado. Aquele que passou por algo e ele foi aprovado. E Paulo vai dizer, no verso 5, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós vivemos em dias que é difícil você falar acerca de experiência. Nós ouvimos tantos absurdos no meio evangélico, que quando você vai falar sobre experiência, muitas vezes nós até repudiamos. Temos uma certa repulsa quanto a isso. Eu sei que nós não podemos, você não pode. Algumas pessoas acham que eles medem o ambiente, para ver se Deus está no lugar. Sim, eles têm esse poder. Eles têm um poder ali para medir a unção do lugar. Aí eles chegam, acaba o culto, eles dizem, acho que o pastor estava em pecado, hein? Não senti Deus hoje. Como que você sente? É um friozinho na espinha? Frio não está dando nem para sentir, Pode sentir o suor descendo na espinha, Aí você dá uma tremida, Pode ser. Mas como sentir Deus? Isso no fundo tem uma verdade. Isso tem um fundinho de verdade. Pois andar com Deus é pela fé. Eu creio. Eu creio nele. Eu creio que ele fala comigo por meio da sua palavra. E que aquilo que eu ouço é alimento para a minha vida. Mas, por outro lado, a vida cristã não é algo apenas de mente, de intelecto. É algo também de coração. Então, a vida cristã não é apenas você olhar para a Escritura como se fosse um sapo que você vai dissecá-lo. A vida cristã é você olhar para a Escritura como alimento para a sua alma. Por isso que é tão importante, você deve sim ler a Escritura todos os dias, você pode lê-la junto com um comentário, ouvindo uma pregação, mas é importante você separar uma porção da Escritura todos os dias, para você meditar naquela palavra e se alimentar, se deleitar ali na palavra de Deus. Então a vida cristã, por um lado, não é apenas mente, mas é também coração. Como assim? Você se lembra lá dos discípulos no caminho de Emaús? Quando Cristo falava com eles? E eles não sabiam que era Jesus? O que eles disseram? Por isso que nós sentimos o nosso coração arder quando ele falava conosco. O nosso coração ardia quando ele falava conosco. Você se lembra lá? Maria chega para visitar Isabel, mãe de João Batista. Ambas estavam grávidas. E diz então que quando Maria chega, João Batista na barriga de sua mãe estremeceu ali. Se estremeceu ali. Os comentaristas são unânimes em falar algo acerca do apóstolo Paulo, como por exemplo, Romanos 11:36. Um texto bem conhecido porque diz, Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Os comentaristas são unânimes ao dizer o seguinte, que basicamente a ideia é que Paulo ele está descrevendo todo o processo de salvação, de redenção, porque é isso que Paulo está tratando aqui na sua carta aos Romanos. Ele está falando do projeto de Deus, da salvação do homem, de tudo aquilo que Deus fez por nós. E eles são unânimes ao dizer o seguinte, Paulo ele está tão mergulhado, ele está tão impactado por aquilo que ele está tratando, daquilo que Cristo fez por nós, que faltam palavras, ele começa a adorar a Deus e glorificar a Deus por aquilo que ele fez. Ou seja, ele estava ali e começa a adorar a Deus e bendizer o nome do Senhor. E é isso que eu e você temos que fazer todos os dias. Nós éramos fracos, nós éramos pecadores, nós éramos injustos. Você percebeu que Paulo diz isso tudo no passado,
nós éramos fracos, nós éramos pecadores, nós éramos injustos. E as pessoas acham bonitinho dizer, né? Ah, eu sou assim. Vou morrer assim, eu nasci pecador. Sou um pecadorzinho. Não, você devia ficar indignado. Você deveria se levantar indignado e dizer, como o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou. Você não pode falar com boca cheia, eu sou assim. Você deve se levantar e dizer, miserável homem que sou. Porque esta é uma verdade acerca de todo ser humano. Nós somos depravados, malignos, corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça. Então esta é uma verdade que você não pode se esquecer. Eu sou um miserável, um depravado e um pecador. Mas há outra verdade que você não pode se esquecer também. Que quando você afirma isso, miserável homem que eu sou, você automaticamente se levanta e diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja Deus por Cristo Jesus que me alcançou, que a graça dele me resgatou. Louvado seja o Senhor, é Ele que me faz andar em novidade de vida. É Ele que vai me capacitar a viver para a glória dele. Então essas são duas verdades que nós não podemos nos esquecer. Que somos pecadores, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos escravos do pecado, é o que Paulo vai tratar posteriormente. Cristo nos comprou, Ele nos resgatou. Nós não somos escravos do pecado. Nós não somos fracos. Ora, nós servimos a Deus. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E Paulo, ele parte aqui do exemplo do maior para o menor, que ele está dizendo, olha, Cristo morreu por vocês, na cruz do Calvário. Você acha mesmo? Como ele diz, né? No verso 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele parte do maior para o menor. Se Deus deu o seu Filho por vocês, por que vocês estão com medo? Se Deus deu o seu Filho por vocês, vocês estão com medo do quê? Ou seja, se Ele garantiu uma vaga para mim no céu, aí às vezes você fica preocupado, você acha mesmo que Ele não pode garantir uma vaga para você em uma empresa? Se Ele garantiu uma vaga para você no céu, você acha mesmo que Ele não conhece as suas limitações? Que Ele não sabe das suas dificuldades? É sério? É isso mesmo que você acha? É tolice nós acharmos que Deus nos abandona. Mas você vai ser tentado a duvidar da bondade de Deus, do amor de Deus. E isso vai ser verificado nos dias de dificuldades, angústias e tribulações. E aí sim, você deve se levantar em fé e dizer, louvado seja Deus por Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, porque Ele tem me guardado. Se eu estou de pé, se eu estou respirando, é porque Deus está me guardando. E é isso que eu e você temos que nos lembrar todos os dias. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, quebrantar o nosso coração, para que mesmo nos dias do vale da sombra da morte, eu e você possamos nos lembrar e reafirmar a nossa fé, que nós sabemos que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século.